Professor Flávio, vamos aprender sobre aceleração? Muito bem, para aprendermos sobre aceleração, vamos utilizar essa questão que caiu no Enem de 2010. Tá? Na verdade, foi a segunda aplicação que teve do Enem naquele ano. A primeira aplicação foi cancelada e aí então teve essa segunda aplicação onde caiu essa questão aqui que vai falar, que vai exigir que o candidato saiba nada mais do que aceleração. Para podermos entender isso, vamos visualizar uma situação. Vamos imaginar que você tem aqui um carro que está numa pista reta, plana, certo? Para não interferir no nosso raciocínio aqui. E esse carro está, em princípio, ele está paradinho aqui, certo? Então o motorista entra no carro, liga o motor, engata a primeira marcha e vai então acelerando, certo? Ele está parado e então um segundo depois a gente tira uma foto para ver o que está acontecendo do carro. Então, com o carro. Então a gente percebe que ele já está, um segundo depois ele já está a 5 metros por segundo, tá? Então esse aqui é o tempo inicial, um segundo depois ele está a 5 metros por segundo. Mais um segundo depois, ele está mais rápido, porque o motorista vai engatando as marchas e vai acelerando, vai aumentando a velocidade dele. Então vamos supor que mais um segundo depois, olha só, 2 segundos depois, ele já está a 10 metros por segundo. E mais um segundo depois ainda, a velocidade dele é ainda maior, né? É 15 metros por segundo em 3 segundos, ok? Muito bem. Então eu posso perguntar assim para você, olha só. Quantos metros por segundo a velocidade deste carro aumenta a cada segundo? Então, obviamente, né, se você observar aqui os aumentos de velocidade, ele vai aumentando 5 metros por segundo, certo? Na velocidade a cada segundo, né? Então, nós dizemos que a aceleração desse carro é igual a 5 metros por segundo a cada segundo. Então nota que a gente fala 2 vezes a palavra segundo, né? Por quê? Porque isso daqui, ó, 5 metros por segundo, não é uma distância que ele percorre. 5 metros por segundo é uma velocidade. Então, ao invés de repetirmos 2 vezes a palavra segundo, nós podemos enxugar essa frase dizendo simplesmente 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? É importante você entender o significado desse metros por segundo ao quadrado. Vou dar um outro exemplo aqui, olha só. Imagine que você tenha um objeto, uma bola de boliche, por exemplo, certo? E você solta essa bola de boliche de uma certa altura aqui, né? Então, no início a velocidade dela é 0 e à medida que ela vai caindo, à medida que essa bola de boliche vai caindo, ela vai ganhando uma velocidade aí, certo? Ela vai aumentando a velocidade dela. A velocidade com que os objetos caem na superfície da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Nós chamamos esse valor de aceleração da gravidade. Logo mais à frente nós vamos estudar melhor sobre a gravidade, vamos aprender mais sobre esse fenômeno que é a gravidade dos objetos, dos planetas, né, dos corpos em geral. Tá? Mas aqui na Terra, aqui na superfície da Terra, os objetos caem acelerando a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que é importante você aprender é o que significa esses 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso significa que os objetos, na verdade, eles aumentam a velocidade com que eles vão caindo. Isso significa que os objetos aumentam a sua velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo que caem. Okay? Então é fácil a gente perceber que os objetos, por exemplo, se um objeto cair durante 3 segundos, né, o aumento de velocidade que ele vai ter, a variação da velocidade que ele vai ter, vai ser de 10 vezes 3
né? Que é então 30 metros por segundo. Então, se você vai lá, sobe no alto de um prédio, né? E lá de cima você solta um objetozinho, né, que de repente não tenha muita resistência com o ar, você solta lá um objetozinho, esse objetozinho vai caindo, né? Se ele demorar 3 segundos para cair, esse objetozinho vai chegar aqui embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá? Se você multiplicar esse valor por 3,6, você vai obter nada menos do que 108 km por hora. Né? Ok? Então é uma velocidade bem grande. Graças a Deus que existe a resistência aerodinâmica que impede que os objetos aumentem tanto assim a velocidade. Se os objetos aumentassem a velocidade livremente, eles, né, você soltando um objeto lá que demorasse 3 segundos para cair, ele chegaria aos incríveis 108 km por hora. Então vamos lá, vamos ver aqui como nós podemos generalizar esse conceito por meio de uma fórmula, né? Nós calculamos aqui a variação da velocidade. Nós fizemos o quê? Nós fizemos que a variação da velocidade é a aceleração multiplicada pelo tempo de aceleração, ok? Então nós podemos escrever assim, olha, a variação de velocidade é igual à aceleração vezes o tempo. Então, lembrando que a aceleração é dada, a variação de velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos, ok? Tudo bem? Nada impede que você calcule a aceleração de outras maneiras, né? Por exemplo, um carro popular acelera de 0 a 100 km por hora em 8 segundos. Então nós podemos dizer que a aceleração deste carro é de 100 km por hora dividido por 8 segundos, 12,5 km por hora a cada segundo, ok? Então a gente pode calcular a aceleração assim também, né? O que significa esse valor? Significa que esse carro acelera em média 12,5 km por hora a cada segundo. Então imagina que, por exemplo, esse velocímetro aqui seja o velocímetro desse carro do qual nós estamos falando, né? O ponteirinho de velocidade dele sobe então aqui aproximadamente de 0 para 12,5 km por hora em 1 segundo. Depois ele vai subir até 25 em mais 1 segundo, né? E depois ele vai subir até 37,5 em mais 1 segundo e assim sucessivamente, certo? O ponteiro de velocidade desse carro aumenta 12,5 km por hora a cada segundo. Isso significa que ele está acelerando. É claro que nós poderíamos ainda dividir esse valor por 3,6 para saber qual é a aceleração dele em metros por segundo ao quadrado. Vou deixar para você fazer isso daí, ok? Então é isso que significa aceleração. Nós já sabemos o suficiente para podermos voltar à nossa questão do Enem 2010 e então calcularmos aqui o que está pedindo para calcular. Vamos ver? A questão começa contextualizando aqui com um verso, né, uma estrofe de alguma poesia. Na verdade é uma música, vamos ver. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé no pedal. O trecho da música, de Lenine e Arnaldo Antunes, 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis, A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundo, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção parada obrigatória ao se tornar vermelho.
O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, antes de continuar a questão, vamos ver se a gente consegue entender esse gráfico. Aqui, nessa linha superior aqui, tem o objeto A, o carro do motorista A, o automóvel A. E na linha de baixo aqui tem o carro, o automóvel do motorista B, certo? Então, nós observamos aqui que o carro A, ele começa a 10 metros por segundo, mantém essa velocidade durante 10 segundos e depois ele aumenta a velocidade até quanto? Até 30 metros por segundo. Né? Durante os próximos 20 segundos, de 10 a 20 segundos, ele aumenta a velocidade. Então, ele mantém a velocidade por mais 10 segundos, mantém a velocidade em 30 metros por segundo e depois ele breca, diminuindo a velocidade até parar, né, no momento 40 segundos. Ok? Então, isso que acontece aí com o motorista A. Agora, vamos analisar o motorista B. O motorista B, ele vai começar a sua velocidade, ele começa o seu movimento a 20 metros por segundo. Mantém essa velocidade, depois ele breca até chegar em 10 metros por segundo, mantém 10 metros por segundo, breca mais um pouco até parar em 40 segundos. Ok? A impressão que dá é que o motorista A tentou acelerar para passar o sinal vermelho, mas não conseguiu e teve que parar do mesmo jeito no semáforo que se fechou diante dele. Ok? Vamos ver agora aqui o que a questão pede. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Um entre os instantes 10 e 20. Então aqui é o intervalo 1. Certo? Nesse momento aqui, que as velocidades variam de 10 a 20 segundos, ele chamou aqui de intervalo 1. E 2 entre os instantes 30 e 40, que seria o segundo intervalo do gráfico que ele está chamando a atenção. Então ele diz que nesses dois intervalos as velocidades variam com o tempo, ou seja, os carros estão o quê? Acelerando. De acordo com o gráfico, quais os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado? Nota que ele nem chama de aceleração, né? Ele está chamando aqui do quê? De taxa de variação da velocidade, que nada mais é do que a aceleração. Os dois do motorista imprudente, aliás, nos intervalos 1 e 2. Então vamos olhar lá no gráfico. No intervalo 1, o motorista imprudente aumenta sua velocidade de 10 metros por segundo para 30 metros por segundo. Né? Então, no trecho 1, a variação de velocidade do motorista é de 30 menos 10, 20 metros por segundo. E ele demora quanto tempo para fazer isso? Olha lá, ó. Ele demora um tempo que é 20 menos 10, que vai dar 10 segundos, ok? Qual é então a aceleração desse motorista aí? 20 metros por segundo em 10 segundos significa então que ele variou sua velocidade em 2 metros por segundo, o quê? Ao quadrado. Certo? Então, a cada segundo ele aumentou a sua velocidade em 2 metros por segundo. Só lembrando aí do significado desse valor encontrado. Agora, no trecho 2, vou fazer aqui de azul. No trecho 2, a variação de velocidade desse motorista imprudente foi de 30 para 0. Né? Olha lá, ó. Ele parou. Ok? Então, toda variação é o valor final menos o valor inicial. Esse motorista teve essa variação de velocidade que foi de menos 30 metros por segundo. E ele demorou um determinado tempo, ele demorou o tempo de 40 menos 30, que também vai dar 10 segundos. Qual foi então a aceleração desaceleração no caso, né, porque ele está brecando, foi de menos 30 metros por segundo em 10 segundos, que vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado.
Mas aí você vai me dizer, ué, mas não existe uma resposta negativa ali nas alternativas. É porque ele quer saber exatamente o módulo da taxa de aceleração, da taxa de variação da velocidade, ok? Então, em módulo, nós dizemos que a aceleração no trecho 1 desse motorista foi de 2 metros por segundo ao quadrado. E no trecho 2 foi de 3 metros por segundo ao quadrado, que é a alternativa A. Ok? É isso aí. Não perca a nossa próxima aula sobre gráficos de velocidade pelo tempo.